um animal burro para você. Pasto vasto e enorme só para ela. E ainda assim ela enfia o pescoço em uma cerca de arame farpado. Dia após dia, a mesma história se repete. Volte pro pasto. Sai daqui. Tá derrubando minha cerca. Vamos, qual é o seu problema? Já tirei você da cerca várias vezes. Por que você faz isso? Se continuar assim, vou pegar uma canga e botar no seu pescoço. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Animais burros. Eles têm uma obsessão comum. Alcançar a grama do outro lado da cerca. Você alguma vez já parou para se perguntar por que eles se comportam dessa maneira? Aqui está mais um quebra-cabeça. Os fazendeiros frequentemente percebem que o gado costuma pastar em uma parte do pasto, enquanto outras partes ficam entucadas. Por que isso ocorre? E o que dizer do caso dos porcos em particular? Você enche o comedouro com grãos e os porcos simplesmente o ignoram. Em vez disso, eles continuam comendo grama. Os porcos não preferem grama a grãos, não é mesmo? Isso faz o homem refletir. E as ovelhas também agem de maneira bem estranha. Será que é coincidência elas escolherem um lado do pasto para comer e nunca chegarem perto do outro lado? Ambos os lados parecem iguais. Será que os animais percebem alguma diferença? Vamos nos aprofundar mais. Por que uma fazenda consegue produzir gado de qualidade, saudável e de primeira linha? Enquanto em outras fazendas, que à primeira vista parecem iguais, o gado acaba sendo magro e doente. Quem é o responsável por isso? As autoridades afirmam que a qualidade do nosso gado está em constante declínio por todo o país. Mesmo com métodos aprimorados de criação de animais, os males, as deformidades e as doenças continuam a aumentar. Que ameaça nosso suprimento de alimentos? Pode afetar a saúde humana. Oftalmologistas relatam perda de visão alarmante. Hospitais veem mais crianças com doenças ósseas e deformidade. As clínicas odontológicas estão descobrindo que mesmo nas crianças mais novas, os dentes ruins são cada vez mais prevalentes. Qual é a razão desse aparente declínio em nossa saúde nacional? E será que isso é a cura? Milhões de pessoas estão se voltando para farmácias e empresas de medicamentos prescritos na tentativa de recuperar a vitalidade que perderam. Remédios, pílulas e cápsulas viraram rotina diária nos lares do Zewa. Será que é possível existir alguma ligação entre a perda da saúde humana e a saúde animal? Será que pode haver uma causa comum que afete ambos os casos? O homem que refletiu sobre essas questões foi o Dr. William A. Albrecht, presidente do Departamento de Solos da Universidade de Missouri. Durante anos, ele estudou solos de todos os tipos em centenas de localidades, tanto aqui quanto no exterior. Ele estudou os efeitos de vários tipos de tratamento do solo, analisou os resultados da negligência e do abuso do solo. E a pesquisa do Dr. Albrecht o levou além do solo em si, para o campo da nutrição animal. A análise dos testes de alimentação, realizados com vários tipos de ração cultivados em diferentes tipos de solo.
E, por fim, ele abordou o tema da nutrição humana. Estudou como alimentos cultivados em solos variados poderiam impactar a saúde, o crescimento e a vitalidade, além de como o próprio solo poderia influenciar nas doenças. As conclusões do Dr. Albrecht, resultantes de 3 décadas de pesquisa científica, são cruciais para todos nós. Elas podem revolucionar a produção de alimentos e elevar os padrões de saúde da nação. Dr. Albrecht diz: se quisermos manter nossa saúde, é essencial que nossa dieta nos forneça os elementos alimentares básicos que são comuns em nossos diversos alimentos. Esses alimentos essenciais, claro, têm sido alvo de muitas discussões e de uma quantidade significativa de educação alimentar. Nos últimos anos, no entanto, descobrimos algo alarmante e significativo que precisa ser destacado. É o seguinte: atualmente, não existe uma maneira garantida de ter certeza de que estamos realmente obtendo todos os elementos necessários em nossa dieta. Mesmo que consumamos o que parecem ser os alimentos adequados. Esses 2 talos de aipo são bem similares, no entanto, um possui bastante valor nutricional, enquanto o outro não oferece muitos nutrientes reais além de um copo de água. O mesmo se aplica a esses outros alimentos. Não podemos determinar, apenas pela aparência, qual deles possui valor nutricional. Um extenso e intenso trabalho experimental realizado nos últimos anos revelou por que 2 plantas que parecem idênticas podem ter uma diferença tão grande em seu valor nutricional. Ao aprender isso, descobrimos por que alguns animais de fazenda não se desenvolvem bem. Essas descobertas mostram o que prejudica a saúde humana. Nossa perda de saúde hoje vem do solo. Métodos agrícolas tiraram elementos vitais do solo. Sem eles, nossas plantações não nos nutrem. Vamos analisar o problema. Quando as pragas de insetos atacam as nossas plantações, conseguimos ver o inimigo claramente. Por isso, tomamos medidas para evitar a destruição que eles causam. Ou, se nossas plantações forem invadidas por ervas daninhas novamente, o dano ficará evidente. Assim, tomamos medidas para corrigir essas condições. Mas poucos de nós percebem que essa planta poderia muito bem ter sido destruída por gafanhotos. Apesar de todo o valor alimentar que ela contém, poucos de nós reconhecem que esse pasto é quase inútil como alimento. Pois, assim como essa planta, esse pasto cresce em um solo deficiente em minerais. Fomos enganados pelo tamanho da safra, pelo rendimento por acre. Apenas agora estamos começando a aprender que até mesmo as grandes colheitas podem causar problemas para a criação e o crescimento do nosso gado. Os solos que não têm minerais suficientes não conseguem produzir alimentos de qualidade. Esses animais tinham bastante para se alimentar, mas o que eles consumiam não continha os nutrientes essenciais que deveriam vir do solo para garantir saúde e crescimento adequados. Esses problemas são transmitidos para nós e também para nossos filhos. Os hospitais do país estão lotados de pacientes. Pacientes cujos problemas de saúde surgem de uma nutrição inadequada. Corpos jovens estão sendo prejudicados por uma estrutura óssea defeituosa e são atormentados por distúrbios nervosos. O solo, desprovido de seus elementos nutricionais essenciais, tornou-se a causa principal de colapsos, tanto físicos quanto mentais. Em condições reais de cultivo, descobrimos que o tratamento do solo é essencial para manter sua fertilidade, permitindo que ele produza uma boa safra ano após ano. Aprendemos que a ausência de tratamento pode destruir a estrutura do solo, tornando-o estéril e inútil. Além disso,
aprendemos outros fatos que mudaram nossa compreensão sobre os solos. Descobrimos, por exemplo, que a mesma safra cultivada em solos ricos em minerais e em solos pobres em minerais pode apresentar diferenças marcantes, como observado nessas duas pastagens. No entanto, agora entendemos que a aparência externa pode ser enganosa. Às vezes a planta mais vistosa, grande e saudável pode ter o menor valor nutritivo. A aparência e indicador do valor elementar. Para confirmar nossas descobertas, fizemos testes cuidadosos de alimentação em várias gerações de gado. Os resultados foram registrados até podermos determinar quais alimentos cultivados, em quais tipos de solo produziriam gado saudável e rentável. Dessa forma, gradualmente, nossas convicções se fortaleceram. Hoje podemos afirmar que a deficiência no solo pode inicialmente ter pouco impacto na aparência e no tamanho da safra. Em certas situações, um solo pobre em minerais pode ainda assim continuar a produzir colheitas visualmente atraentes por muitos anos. No entanto, é somente quando essa deficiência mineral faz com que a estrutura do solo comece a se degradar que as plantações começam a mostrar sinais de uma condição insalubre. Acima de tudo, aprendemos que apenas mantendo o solo rico em minerais, podemos garantir que as plantações sejam nutritivas, resultando em alimentos saudáveis para animais e humanos. Se não mantivermos o solo rico em minerais, nossa saúde irá declinar. Como o solo é a fonte do nosso bem-estar, precisamos entender como ele é formado e o que está acontecendo com ele agora. Os solos antigos vieram de rochas, fonte de cal, fósforo, magnésio e outros nutrientes. Sob a ação do calor e do frio, do sol, da chuva, da neve e do vento, essa rocha foi inicialmente quebrada em partículas grandes que chamamos de cascalho. Algumas dessas partículas se quebram ainda mais para formar areia. O intemperismo adicional transforma parte dessa areia em lodo, e do lodo, por fim, surge uma substância que chamamos de argila. Esses materiais formam o corpo do solo. Apenas uma pequena parte é composta de humus, que é matéria vegetal e animal decomposta. Esse é um solo muito bom, um solo jovem promissor. O motivo de ser considerado bom é que ele ainda retém os elementos originais fornecidos pela rocha da qual foi formado. Vamos examinar como ele contribui para o crescimento das plantas. A função simples do solo é fornecer uma base sólida para as raízes da planta e armazenar água para elas. A planta aumenta seu volume a partir de alguns elementos nutritivos que são retirados da água e do ar. No entanto, o crescimento da planta não deve parar apenas com a formação do volume. Algo em torno de 5% do que a planta necessita é obtido diretamente do solo. Esses 5%, que são bastante significativos, são compostos por minerais. Podemos imaginar o crescimento de uma planta dessa maneira. Conforme a planta cresce e suas raízes se expandem pelo solo, essas raízes geram hidrogênio ativo. Este hidrogênio é responsável por dissolver os minerais presentes nas partículas do solo, o que permite que os minerais sejam absorvidos pelas raízes da planta. Na prática, a planta realiza uma troca de hidrogênio por nutrientes minerais, retirando nutrientes do solo e substituindo-os por hidrogênio. Dentro de cada planta há uma fábrica. Não sabemos como essa fábrica faz isso, mas, de alguma forma, os minerais do solo são transformados em elementos alimentares. Esses elementos são vitais para a saúde e não podem ser produzidos a não ser pela planta em crescimento. Para assegurar
que as plantas em crescimento tenham um suprimento abundante desses minerais, a natureza desenvolve um sistema de tratamento do solo. A planta absorve os minerais do solo enquanto cresce. Então, quando a planta amadurece e morre, ela retorna ao solo para se decompor em humus. Seu conteúdo mineral é devolvido ao solo. Além disso, o próprio processo de decomposição libera substâncias químicas que quebram ainda mais as rochas, liberando assim mais minerais para a colheita da próxima estação. À medida que o ciclo prossegue, o solo vai se tornando cada vez mais rico. O método que a natureza utiliza para reabastecer o solo com minerais sempre funcionou bem, até que interrompemos esse ciclo natural. Nossos métodos agrícolas atuais retiram minerais do solo, mas não devolvem nada a ele. A cada colheita anual, uma parte dos minerais é removida do solo. As safras são colhidas e levadas para fora dos campos, impedindo que as próprias plantas devolvam os minerais ao solo. Com o tempo, através da colheita e do cultivo contínuos, os minerais presentes no solo acabam sendo completamente extraídos. Mais do que isso, o humus é removido, resultando em uma camada ainda mais fina de solo superficial. E agora a planta cresce de tal maneira, quando as raízes se estendem pelo solo, elas encontram uma quantidade reduzida de minerais disponíveis para serem absorvidos pela planta. O acúmulo contínuo de hidrogênio no solo faz com que ele se torne ácido ou azedo. E a fábrica de alimentos da planta não possui matérias-primas necessárias para realizar seu trabalho. Faltam os minerais que fornecerão elementos alimentares essenciais tanto para o gado quanto para o ser humano. Ao nosso redor, vemos as evidências de nossa negligência em cuidar de nossos solos de forma adequada. Desnutrição, doenças, deformidade. Uma raça de pessoas cuja saúde está declinando para níveis mais baixos. Esses são os resultados da extração em vez do manejo adequado do solo. Mas isso não é tudo. Quando os minerais são drenados, o solo perde sua força e estabilidade. Ele fica incapaz de sustentar a vegetação. Torna-se vulnerável à ação da chuva, do vento e das águas das enchentes. Com isso, a perda dos minerais no solo resulta não apenas na perda da saúde animal e humana, mas também na perda do próprio solo devido à erosão. Isso é um ciclo que afeta a todos. É um cenário sombrio, mas não está desprovido de esperança. Parte de nosso solo já perdeu uma grande parte de sua fertilidade original. A nossa insubstituível camada superficial do solo está se tornando perigosamente fina. No entanto, ainda não é tarde demais para tomarmos uma ação corretiva, desde que essa ação seja feita em breve. Essa ação deve incluir a reposição dos minerais que extraímos de nosso solo ao longo do tempo. Em resumo, é essencial realizar a fertilização adequada. Precisamos identificar, para cada região da Terra, quais são os minerais que estão ausentes. Em seguida, devemos aplicar esses elementos ao solo nas quantidades adequadas. Esta é a forma de restaurar a fertilidade do solo, combater a erosão e proteger nosso recurso natural mais valioso, que é a camada superficial do solo. Por razões de economia simples, o caminho a seguir é evidente. O investimento inicial no tratamento do solo traz um retorno quase imediato. Muitas culturas conseguem cobrir completamente os custos de fertilização já no primeiro ano.